Minha amiga e meu amigo, as perguntas mais frequentes que me fazem no decorrer dessa semana é em torno geralmente é relativo à comissão da OEA que se encontra no Brasil para investigar a liberdade de expressão. As perguntas são as mais variadas. Se eu acredito na OEA, se eu acredito nessa visita, se essa visita do representante vai trazer resultados positivos. Ó, a questão é a seguinte: a OEA, Organização dos Estados Americanos, não é 100% séria. Pelo menos até aqui não tem sido. É uma corte aparelhada por representantes de esquerda. Ela foi aparelhada, como é a ONU e outros órgãos mais. A esquerda ao redor do mundo soube fazer bem, fazer com maestria o aparelhamento das instituições. Tanto é que o representante brasileiro, lá na OEA, hoje ocupando o cargo de vice-presidente daquela organização, é um ex-advogado do Gilmar Mendes, e há quem diga que ele foi indicado para assumir um posto lá dentro da organização por influência de Gilmar Mendes. Por aí você vê que a coisa não é séria. Me perguntaram se essa visita feita pela comissão é verdadeira. A princípio, não era. Não era. A comissão veio aqui a convite do Lula. A convite do Lula. Os trabalhos que, fruto dessa visita, do dia 9 de fevereiro até o dia 14, vai ser produzido um relatório. Eu acredito, conhecendo o histórico dessa gente, o relatório que eles iam fazer era um relatório chapa branca. Ou seja, para inglês ver, para dizer que veio, conversou e não encontrou nada que atestasse a lesão à liberdade de expressão. Tanto é, há quem diga que é questão protocolar. Para mim é muito estranho, porque quando há um trabalho de investigação, você primeiro conversa com as vítimas, com as testemunhas e depois com o suspeito, até para você ter bases para fazer perguntas. No entanto, o representante da OEA, o senhor Pedro Vaca Villarreal, foi direto visitar o Supremo Tribunal Federal, onde foi recebido pelos dois ministros mentirosos, Luiz Barroso e Alexandre de Moraes, que contaram um monte de mentira na cara do representante da OEA, os tratando como otário. E aí já foi o primeiro ponto negativo para o sistema. Eles foram cara de pau, tentaram justificar o injustificável, explicar o inexplicável. Não tem jeito. É batom na cueca. A lesão que o Supremo Tribunal Federal cometeu está aí para todo mundo ver, não tem explicação. Foi tão bizarra, tão absurda que não tem explicação. E uma outra coisa. O Pedro Vaca, representante da OEA, achou que ia encontrar uma oposição burra, criando factoides, falando fatos sem mostrar provas. E foi o contrário. Foi o contrário. Quem teve oportunidade de ver a oitiva, o pronunciamento dos parlamentares, Gaia, Magno Malta, Van Hatten, Bia Kicis, Ramage, os caras deram um show. Deram um show de didática. Eles explicaram de forma detalhada, pausada, e toda a explicação era calçada com documentos. Com documentos.
E o que o senhor Pedro Vaca viu nos trabalhos junto aos parlamentares fez com que ele conhecesse aquilo que ele não queria conhecer, que ele se negou a conhecer até agora. Que no Brasil não existe democracia, que no Brasil a liberdade de expressão foi suprimida por um homem, Alexandre de Moraes, corroborada por outros ministros. A resposta para a pergunta se o resultado poderá ser positivo, até acredito que sim. Até acredito que sim. Vamos aguardar o relatório. Existe uma pequena possibilidade desse relatório trazer as verdades dos fatos. E eu digo por quê. Com a eleição e posse do Trump, as coisas mudaram ao redor do mundo. O mundo mudou. O próprio governo Trump e seus aliados já falou que se a OEA não fizer o seu papel, que é investigar quem tem que ser investigado, os Estados Unidos vai cortar o financiamento que é repassado para a manutenção dos trabalhos da OEA. E o caixa da OEA recebe mais da metade do seu recurso vindo do governo americano. E os membros da corte sabem que Trump fala sério. Tanto é que ele falou que ia sair da Organização Mundial da Saúde e saiu. E agora está ameaçando cortar o financiamento para a OEA. E por essa razão, eles vão querer mostrar serviço. Não queriam. Não queriam. Eles vieram para o Brasil para fazer uma cortina de fumaça, fazer um relatório de chapa branca, almoçar com os ministros, com Lula, tomar caipirinha e comer lagosta. Mas eles foram pegos no contrapé. Repito, encontraram uma oposição muito qualificada, preparada, calçada com documentos e expressando a verdade de uma forma didática, permitindo que a realidade possa ser entendida. Acredito que esse relatório possa ter uma conexão com a verdade, ao contrário do que eu pensava no início. Hoje eu penso diferente. Acredito que possa ter conexão com a verdade, porque a OEA quer mostrar serviço. E o governo americano quer ver o serviço prestado. E eles não vão se desgastarem, acabar com o bom funcionamento da corte, da organização, por causa de Alexandre de Moraes, Lula e Dias Toffoli. Não vão. Não vão. Eles seguraram as ondas do Xandão até aqui, enquanto pôde. E por que eu digo isso? Porque as denúncias contra Alexandre de Moraes chegaram na OEA em 2019, meu irmão. 2019, nós estamos em 2025, 6 anos. Foram muitas denúncias ao longo desses 6 anos. E o senhor Pedro Vaca, que é responsável por essa área, ignorou. Somente agora ele está vindo fazer essa visita no Brasil e é a primeira da história. E veio por quê? Se sentiu tocado pelas denúncias? Não. Se sentiu pressionado pela eleição e posse do Trump. E o recado claro que ele deu de cortar a linha do financiamento. Então, a comissão vai estar no Brasil até sexta-feira, vai conversar com outros personagens. O relatório vai sair daqui a alguns meses. Espero que seja um relatório verdadeiro, que tenha conexão com a realidade, dizendo que aqui no Brasil não existe democracia, que a liberdade de expressão foi suprimida. Detalhes de como foi, todo mundo já sabe, eu não vou aqui ficar remoendo. E o senhor Alexandre de Moraes precisa ser sancionado. Não só ele, como aqueles que lhe dão retaguarda. Precisam ser sancionados. Pagar pelos seus atos. Moral da história. Não 100%, mas em parte, não 100%, mas em parte, eu arriscaria acreditar que o relatório possa ser favorável. Até para o bem da corte, que está na alça de mira do governo americano.
Eles não vão querer se queimar por causa de Xandão e outros. Então a nossa esperança se renova. O Barca veio aqui para passar panos, mas foi pego no contrapé. Houve uma virada. Lula o convidou para fazer um movimento para inglês ver, só que o tiro saiu pela culatra.